quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, erguendo os olhos, Jesus viu pessoas ricas que depositavam ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas. Então disse: Eu garanto a vocês, esta viúva pobre depositou mais do que todos, pois todos os outros depositavam o que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. É comum nós falarmos, quando nós observamos este Evangelho, sobre o dízimo. E por quê? Porque o dízimo é quando nós ofertamos aquilo que nós temos para a Deus. A diferença entre o dízimo e a esmola é a seguinte: quando nós damos a esmola para um mendigo, nós damos aquilo que nós não precisamos, aquilo que está sobrando, aquilo que não vai faltar para a gente. Como, por exemplo, espera uma pessoa bater na porta da sua casa pedindo um pacote de feijão, por exemplo. Você não vai dar aquele que você vai usar para pôr no fogo hoje à noite. É claro que você vai utilizar aquele que é o pacote que está lá no armário, mas o que será de sobra, o que não vai faltar para você. Quando nós damos um alimento a uma pessoa que precisa, muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes, nós damos aquilo que não vai faltar no nosso coração e vai retribuir o coração da pessoa. E isso é o certo. Só que quando nós falamos da vida da igreja, nós não devemos dar aquilo que não vai faltar no nosso coração. Nós devemos dar tudo. Uma entrega simultânea. Uma entrega em que eu entrego tudo para Deus e Deus me retribui tudo em dobro. Ou seja, essa entrega simultânea parte do ponto de que, primeiro, eu não preciso de nada neste mundo, a não ser Deus. E segundo, a única coisa que me alimenta de verdade é a palavra viva dele. Partindo por esses 2 pontos, nós podemos perder casa, perder prédio, perder coisas, perder carro, perder dinheiro, perder tudo e não perder a fé. Partindo por esses 2 princípios básicos. Muitas das vezes, quando nós vamos ofertar o nosso dízimo, nós vamos ofertar sempre aquilo que nos sobra. Como que eu posso exemplificar isso? O padre uma vez deu um conselho lá na igreja, que justamente caiu neste evangelho. Ele disse assim: quando vocês forem ofertar o dízimo, primeiramente, quando chegar o seu salário lá, o olerite bonitinho do salário, vocês fazem o primeiro uso desse salário pagando o dízimo. Não deixe o dízimo por último. Use de pagar o dízimo naquele momento. Por quê? Se você deixar ele por último, olha a psicologia. Você vai deixar em primeiro pagar água, pagar luz, fazer compras, comprar às vezes alguma coisa que precisa da casa que deve ter quebrado, algum reparo. E aí? Quem fica por último? Deus. Deus fica por último, Jesus fica por último, sendo que Jesus foi o primeiro a dar a providência de dar a vida para nós. Jesus foi o único capaz de nos dar a vida eterna. E ele vai ser colocado por último. Aí o padre falou assim: primeiro você vai lá, paga o seu dízimo.
Aí o restante você paga os restos das coisas que precisam. Não vai faltar. E por que não vai faltar? Porque Deus não deixa faltar. Vejam que interessante, eu vou repetir. Deus não deixa que o alimento chegue na porta da sua casa. Deus não vai deixar que o alimento não chegue na porta da sua casa. O alimento vai chegar. Ele é o autor da vida. Por mais que nós pensamos, mas às vezes o meu dinheiro não vai dar, pode ter certeza que dá. Pode ter certeza que ele faz dar. E aí eu lembro com muito carinho de uma vez que a nossa comunidade resolveu fazer uma excursão para Aparecida. Naquela época era a gente fazia uma excursão dependendo do caixa da paróquia, a gente alugava um ônibus, né? Fazia as excursões, mas assim, chamava o povo somente da nossa comunidade. Muitas das vezes até a gente colaborava um pouco para poder pagar o ônibus, porque o valor era muito caro. Naquela época era um pouco mais barato do que hoje. Se você pegar em média aí as passagens para uma excursão. E nós fizemos aí a excursão, fomos em 2 ônibus. E aí nesses 2 ônibus nós caprichamos, fizemos uma acolhida muito boa, né? Colocamos várias petiscos para as pessoas irem comendo no caminho para não passar fome na hora que chegasse lá. E aí na hora que chegou lá, descia, um monte de gente. E a dona da padaria, que tinha uma padaria perto da igreja, falou assim: Não, eu vou contribuir com vocês, eu vou doar os pacotes de pão, né, com mortandela para vocês levarem, para comer lá na hora que chegar lá. Beleza. Quando nós chegamos lá, minha mãe virou pro meu pai e falou assim: Mas será que esse pão aí vai dar para esse mundaréu de gente? Aí nós pensamos bem, eu acho que não vai dar. Fomos distribuindo. Distribuindo. E sempre rezando para Deus para o pão não acabar. Distribuímos. Beleza. Acabaram de distribuir. Tu pensa que acabou o pão? Não. Tinha mais uma caixa dentro do armário do outro ônibus. Aí na hora da volta nós distribuímos o pão de novo. O motorista dos 2 ônibus fizeram uma parada. Nós fomos lá e distribuímos o pão. O povo já estava até enjoado de comer pão. E aí nós voltamos para casa e detalhe, sobrou pão ainda. Para 2 ônibus cheios, ou seja, nós duvidamos de algo que Deus deu a certeza para a gente. Não vai faltar, porque eu não vou deixar que falte. Quando Deus não deixa, não falta nunca. Que exemplo maior do que esse? A gente acreditava que não ia dar para tudo isso de gente, porque era muita gente. Eram 2 ônibus lotados. E deu. O exemplo maior do dízimo é quando nós colocamos a nossa oferta em primeiro lugar e depois acreditamos na fé. Porque assim fica muito mais fácil acreditar em Deus. Ter fé para que eu consiga chegar a um dia ter a vida eterna. Ter fé para que eu consiga chegar a um dia ver a minha família reunida no céu. Ter fé. O maior princípio da igreja, para nós vivermos literalmente na igreja, é ter fé. Quando nós se entristecemos, porque muitas das vezes a nossa oferta não foi dada conforme nós queríamos, eu queria dar mais, não pude porque eu não tenho dinheiro atualmente. Nós não devemos ficar tristes, porque Jesus nos compara com aquela mulher que, mesmo tendo doado pouco,
No pouco dela, ela ajudou o muito. Ela fez o muito. No pouco que ela doou, ela fez muito. E neste muito que nós devemos se atentar. O quanto nós fazemos para agradar o coração de Deus. Nós não devemos fazer o quanto que nós fazemos para ajudar a Deus. Porque Deus não precisa de ajuda. Deus é Deus, Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa da nossa oferta. Nós doamos porque nós temos ciência de que tudo que nós temos é dele. E tudo que nós temos, se nós não cuidarmos, volta para ele. Essa é a nossa ciência. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.